Você já percebeu que algumas palavras parecem carregar uma força diferente, como se vibrassem de um modo que o mundo invisível entende? Hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Comente aqui abaixo uma palavra que para você represente fé viva. Pode ser confio, acredito, luz, abro. Ao escrever, você não está apenas participando, está ativando. Porque quando o verbo se torna som e o som se une à intenção, o universo responde. Escrever é um ato de criação, e sua palavra será a semente que o vento espiritual levará exatamente para onde precisa germinar. Talvez você tenha sentido que, ultimamente, nada se move. Que existem portas que parecem seladas, por dentro e por fora. Que mesmo rezando, pedindo, insistindo, algo continua travado. Mas e se eu te dissesse que o problema não está nas portas, e sim na chave? Que a chave é uma palavra, e que o poder dela não está no som, mas na fé com que você a pronuncia? Fé não é pedir com medo. Fé é decretar com certeza. É vibrar no mesmo ritmo daquilo que você quer viver. Essa é a força do verbo quando alinhado ao coração. E nesta noite, ou manhã, ou instante em que você me ouve, há uma sincronia acontecendo. Nada é acaso. A própria lua nova vibra silenciosamente no campo das intenções, sustentando cada semente que nasce da sua voz. Quando você fala com fé, cria um eco que atravessa dimensões. E quando escreve com clareza, ancora esse eco na matéria. É por isso que as palavras certas abrem portas, e as palavras erradas as fecham ainda mais. Este vídeo é para você que já cansou de tentar forçar as fechaduras erradas, que já se machucou tentando abrir caminhos que não se abriam. Hoje, vamos redescobrir a senha sagrada que o universo entende, e você vai sentir a diferença entre pedir e comandar, entre esperar e manifestar. Há uma palavra que destrava o invisível, e ela será revelada no momento certo. Fique até o fim, porque o decreto que vem no final sela a sua linha do tempo, e tudo começa agora, no exato instante em que você escolhe acreditar. Respire fundo, sinta a energia ao seu redor e perceba, nada aqui é coincidência. A presença que te trouxe até este vídeo é a mesma que move o invisível para abrir o que estava trancado. Então, escreva sua palavra de fé e sinta como ela vibra. Porque o universo já começou a ouvir o som do que você acabou de escrever. Antes de qualquer palavra nascer, existe o silêncio. E é nesse silêncio que o invisível trabalha, moldando o que ainda não pode ser visto. Talvez você tenha sentido esse silêncio como ausência, como se o céu tivesse parado de responder. Mas o silêncio não é castigo, é preparação. É o momento em que o universo recolhe o som para depois devolvê-lo multiplicado. É ali que a fé é lapidada, não nas horas em que tudo acontece, mas naquelas em que nada parece se mover. Durante esse tempo, muitas pessoas desistem acreditando que o silêncio significa abandono. Só que ele é, na verdade, o campo fértil onde a palavra certa germina. Antes de dizer qualquer decreto, é preciso aprender a ouvir. O silêncio é o espaço sagrado entre o desejo e a manifestação. Ele é como o intervalo entre uma inspiração e a próxima, invisível, mas essencial. É nele que o espírito organiza o que a mente ainda não entende. Se você tem sentido que suas palavras não estão funcionando, talvez ainda não tenha deixado o silêncio trabalhar por você. Porque a força da palavra não está na pressa de pronunciá-la, mas na energia que vem antes dela. Quando o coração se aquieta, a palavra certa se forma por si só, sem esforço. E é assim que ela ganha poder. Lembre-se da numerologia do número 111. Manifestação começando. Esse é o código de quem está prestes a ver o invisível se tornar visível, desde que confie no tempo da semente. Imagine-se em um campo vazio. Nenhum som, nenhum vento, só você e a terra. Você planta uma semente. Ela não responde de imediato, mas dentro da terra algo está se movendo. O mesmo acontece com as suas palavras. Às vezes, o que parece inércia
é apenas o tempo natural do crescimento espiritual. A flor não surge gritando, ela desabrocha em silêncio. Então, antes de tentar abrir portas com desespero, respire e escute. Feche os olhos, sinta o som do seu próprio coração. Ele está marcando o ritmo do universo dentro de você. O silêncio é o portal onde a fé se enraiza, e toda palavra que nasce dele carrega a frequência da criação. Quando a sua voz sair de um lugar de paz, o verbo se tornará força. E quando a palavra finalmente for dita, ela não pedirá, ela ordenará. Porque quem domina o silêncio, domina o som, e quem domina o som, move mundos. Desde os tempos mais antigos, o som é visto como a primeira criação. Antes de qualquer forma existir, houve um som, um chamado vibracional que deu origem a tudo. No princípio, era o verbo. Essa frase antiga não fala apenas de religião, mas de energia. O verbo é o movimento primordial, o sopro que estrutura a matéria. Quando você fala, está tocando o mesmo poder que iniciou o universo. Suas palavras não apenas descrevem o mundo, elas o constroem. O mistério do som divino está em entender que o universo não responde ao idioma, mas à vibração. Ele entende o tom, a intenção e o sentimento escondido atrás das sílabas. Se você fala de medo, vibra medo. Se fala com fé, vibra poder. Por isso, o som não mente. Ele é a tradução energética do que o coração realmente acredita. Cada palavra dita é uma onda que viaja pelo campo invisível, colidindo com outras ondas e reorganizando a realidade ao seu redor. Nesta fase do seu despertar, imagine o cosmos formando um grande trígono de ar, um triângulo de ideias e fluxo, onde o verbo flui com leveza e clareza. Essa imagem não é técnica, é simbólica. Representa o momento em que sua voz começa a se alinhar com o vento do destino. Quando a energia do verbo se torna pura, sem resistência, ela encontra a passagem direta para a manifestação. O som tem poder porque carrega intenção. Dizer algo em voz alta é como acender uma tocha no escuro. As ondas sonoras se espalham, atravessam paredes, campos e tocam lugares que a mente jamais alcançaria sozinha. O mesmo acontece quando você fala para si mesmo. A água do seu corpo ouve. Suas células respondem. O ambiente muda. É por isso que palavras de amor curam e palavras de raiva adoecem. Mas há um detalhe. O poder não está em qualquer palavra. Está naquelas pronunciadas em estado de presença. É por isso que alguns mantras, decretos e preces têm efeito apenas quando são sentidos. Repetir mecanicamente é como tentar acender uma chama sem fogo. O som sagrado nasce da fusão entre intenção e emoção. Então, quando pensar em palavras que abrem portas, não busque apenas frases bonitas. Busque vibrações verdadeiras. Deixe que sua voz se torne oração, comando e entrega ao mesmo tempo. Fale como quem sabe que está sendo ouvido, porque está. E à medida que o som vibra, o universo começa a ajustar o cenário. As portas que pareciam fechadas começam a ranger. A energia do verbo certo já está se formando dentro de você. Ela só aguarda o momento de ser dita. Nem toda palavra tem poder. Algumas nascem vazias, ditas sem alma, perdidas no ar. Outras, porém, dormem dentro de você, esperando o momento exato para despertar. Essas são as palavras semente, aquelas que, quando pronunciadas com fé, fazem o invisível se mover. Talvez você já tenha sentido algo assim. Um arrepio repentino, uma vontade de falar algo que parece vir de outro lugar, uma frase simples que muda o peso do ambiente. São pequenos sinais de que a energia está respondendo. Quando o universo quer te alinhar, ele envia ecos, sonhos, números, sensações. Ver o número 777, por exemplo, é um lembrete de que o milagre está em curso. E se isso tem acontecido com você, entenda, não é coincidência, é confirmação. O campo ao seu redor está tentando te avisar que uma palavra específica,
está pronta para ser liberada. Essa palavra não é inventada, ela é lembrada. Imagine-se em uma estrada longa, cansado de tentar abrir caminhos que não se abrem. Você chega diante de uma grande porta dourada. Tenta empurrar, forçar, nada acontece. Até que de repente você respira, coloca a mão sobre o coração e sussurra uma palavra que não vem da mente, mas da alma. Nesse instante o ar muda. O vento passa. A trava se solta sem esforço. Esse é o momento em que o verbo desperta. Na astrologia simbólica, esse movimento se conecta com a casa 10, a casa do destino e da realização. Quando a palavra certa é dita, ela reposiciona você no caminho do seu propósito. É como se o universo dissesse: agora você se lembrou de quem é. Porque a palavra sagrada não apenas abre portas externas, ela realinha as portas internas, aquelas que o medo fechou. O erro mais comum é tentar forçar a energia, falar por desespero, repetir sem sentir. Isso cria ruído, e o ruído bloqueia o fluxo. O verbo não é sobre insistir, é sobre ressoar. Quando você fala a palavra com consciência e emoção verdadeira, ela ecoa no mesmo ritmo da criação. Agora, respire fundo. Sinta que dentro de você há um som pedindo para nascer. Ele não vem da mente, vem do espírito. Essa é a sua senha espiritual, e ela está prestes a ser revelada. Tudo o que foi dito até aqui foi para te preparar, porque a palavra que destrava todas as portas fechadas não é apenas um som, é um estado de presença, e quando ela for dita, nada permanecerá trancado. A palavra é simples, mas carrega o poder de 1000 orações. Ela é agora. Dita com fé, ela muda o tempo, o campo e o destino. Agora é o momento em que o universo vive, e é o único instante em que o milagre pode acontecer. Tudo o que você busca, cura, prosperidade, amor, clareza, só existe neste momento. O passado é memória, o futuro é possibilidade, mas o presente é criação. Quando você pronuncia agora, está chamando toda a força da existência para dentro do instante em que respira. Essa palavra é a chave que abre o invisível, porque ela interrompe a espera. Enquanto você diz, um dia vai acontecer, o universo fica em pausa, aguardando que você esteja pronto. Mas quando você diz agora, você se alinha à vibração da manifestação. É como se todas as energias que antes estavam dispersas se voltassem de repente para o mesmo ponto. O verbo se faz carne. O desejo se faz realidade. Repita mentalmente: eu estou pronto agora. Sinta como a energia muda ao dizer isso. É como acender luz em um quarto escuro. A mente quer adiar, quer controlar, quer planejar, mas o espírito vive no instante, e é nesse instante que as portas se abrem. A numerologia do número 555 fala de mudança, transformação e movimento. Quando você vibra no agora, ativa esse código. As estruturas antigas se reorganizam, e o que antes parecia impossível começa a se mover naturalmente. A palavra agora não pede permissão. Ela decreta. Ela chama o poder de volta para o seu centro. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de espera. Elas oram com fé, mas suas palavras vibram futuro. Quando eu tiver, quando eu for, quando eu puder. A criação não entende o amanhã. O universo só responde ao verbo no tempo presente. Respire e perceba, o agora é o portal que separa o sonho da vida vivida. Ao dizer essa palavra, você atravessa. E tudo o que estava trancado começa a se abrir, não porque algo externo mudou, mas porque você finalmente se colocou no tempo certo do milagre. Diga em voz alta, com convicção, com o corpo inteiro participando: eu recebo tudo o que é meu agora. E sinta, porque a vibração dessa palavra é o som do universo dizendo sim. Mesmo depois de entender o poder do agora, há algo que ainda impede muitos de verem o milagre se manifestar.
As travas internas. Elas são invisíveis, mas têm peso. São pensamentos, medos e crenças antigas que criam muros entre o que você acredita e o que realmente permite acontecer. É como tentar abrir uma porta empurrando do lado errado. Você tem a chave, mas o medo de usar faz parecer que ainda está trancada. Dentro de cada pessoa há um campo de forças opostas. A fé que empurra para frente e a dúvida que puxa de volta. É o coração dizendo "eu posso", enquanto a mente responde "e se não der certo?". Essa guerra silenciosa é o que mais drena a energia espiritual. E o mais curioso é que ela raramente vem de algo atual. Geralmente são ecos de velhas experiências, de momentos em que você acreditou e se frustrou. Mas cada nova tentativa é um novo campo de possibilidades. O passado não tem poder no agora, a menos que você o alimente com lembranças. Pense nas travas como cordas presas ao chão. Cada não consigo, cada não mereço, cada não é para mim, é um nó. Para destravar, é preciso desaprender. A força do verbo começa quando você o usa para limpar, não apenas para pedir. Substitua "eu não sei o que fazer" por "estou aprendendo o caminho". Troque "as coisas nunca mudam" por "as coisas estão se ajustando para mim". Quando a linguagem muda, o campo muda. Na simbologia lunar estamos sob o fluxo da lua minguante, tempo de liberação. É o ciclo em que se solta o que pesa, o que atrasa, o que bloqueia o fluir da energia. Aproveite essa vibração para se esvaziar. Diga em voz alta, devagar, sentindo cada palavra sair como fumaça leve. Eu libero tudo o que me impede de receber. Fale de novo, até sentir o corpo mais leve. As travas internas não são inimigas, são portais disfarçados. Cada uma existe para mostrar onde ainda há medo e onde o amor precisa entrar. Quando você acolhe suas sombras, elas se transformam em força. O agora só floresce num coração que se permite estar inteiro, com fé, dúvida, força e fragilidade coexistindo no mesmo espaço. Então respire. Não há nada errado com você. Apenas memórias que se repetem pedindo luz. Hoje, você está abrindo espaço para o novo. E é nesse espaço limpo, calmo e verdadeiro que o verbo sagrado voltará a agir com toda a sua potência. O próximo passo é ver como essa palavra transforma vidas. Havia uma mulher que sentia que nada mais dava certo. O trabalho havia parado, o dinheiro não fluía, os relacionamentos se fechavam um a um. Era como se todas as portas estivessem trancadas por dentro, e ela, sem saber como sair. Durante semanas, rezou, pediu sinais, mas o silêncio parecia mais alto do que qualquer resposta. Até que numa tarde comum, algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava, viu em uma placa o número 1111. Não deu importância. Mas à noite, o mesmo número apareceu no relógio, e de novo no celular, e depois em um recibo. 3 vezes seguidas. Sentiu um arrepio, como se o universo tivesse sussurrado algo. Resolveu procurar o significado, e encontrou a frase. É um portal de recomeço, o instante certo para agir. Foi então que lembrou de um vídeo que havia guardado com o título A Palavra que Destrava Todas as Portas Fechadas. Abriu, ouviu até o fim e entendeu. O poder estava no agora. Não no amanhã, nem no quando as coisas melhorassem, mas no instante em que ela escolhesse acreditar. Sentou-se em silêncio, respirou fundo e colocou a mão sobre o peito. Disse em voz alta com lágrimas nos olhos: Eu recebo tudo o que é meu, agora. Algo mudou. O corpo formigou, o coração acelerou, e por um segundo, ela sentiu uma força que não vinha dela. Era como se uma trava invisível tivesse se rompido. No dia seguinte, recebeu uma mensagem antiga de um contato profissional. Uma proposta que parecia ter desaparecido ressurgiu. Depois, um convite inesperado para um projeto. Pequenas coisas começaram a se alinhar, como se o universo tivesse apenas esperado o comando. Nenhuma mágica teatral,
apenas a fluidez natural do que já estava destinado. Ela entendeu então que o poder da palavra não estava em controlar o resultado, mas em se alinhar ao momento presente. A fé não é esperar ver para crer, é sentir antes de ver. E o agora foi a ponte entre o invisível e o concreto. Desde aquele dia, todas as manhãs ela repete o mesmo ritual. Respira, toca o coração e diz: eu estou aqui, eu estou pronta, eu recebo agora. E cada vez que diz, sente o mesmo arrepio de confirmação, como se o universo piscasse para ela em silêncio. Porque quando o verbo encontra a emoção certa, o impossível se curva, e o que antes estava trancado começa, suavemente, a se abrir. Agora que você conhece o poder da palavra e já viu como ela transforma, é hora de aprender a usá-la conscientemente. O ritual de destravamento é simples, mas precisa ser feito com presença total. Não é sobre gestos bonitos, é sobre vibração. Cada passo é uma ponte entre o invisível e o visível, e quando feito com fé, o resultado se manifesta como fluxo, não como força. Comece pelo primeiro passo: clareza. Feche os olhos e diga em voz alta o que você deseja abrir. Não use frases longas, vá direto ao ponto. Eu abro o caminho do amor. Eu destravo minha prosperidade. Eu libero o novo. Sinta cada palavra pulsar dentro do peito. A clareza é o primeiro sinal de poder. O segundo passo é a emoção elevada. Visualize a cena já acontecendo. Sinta o cheiro, o toque, a alegria de viver aquilo. O universo não responde a frases, mas a vibrações. Quando você sente, você transmite a frequência do que deseja. É como sintonizar uma estação de rádio. Só quando o som está limpo é que a música toca. O terceiro passo é a ação alinhada. Faça algo, mesmo pequeno, que represente movimento. Escreva, limpe um espaço, envie uma mensagem, organize um plano. A ação é o selo físico da intenção. Ela diz ao universo: eu acredito tanto que já estou agindo como se fosse real. E o quarto passo é a liberação. Diga com suavidade: entrego e confio. Depois respire fundo. Solte o controle. Não peça, não analise, apenas permita. É nesse ponto que o universo trabalha. Se quiser reforçar a energia, acenda uma vela branca e abra uma janela. Deixe o ar entrar. Enquanto a luz dança, diga devagar: eu ativo o poder do agora. Imagine portas se abrindo diante de você. Uma, depois outra, até que só reste o horizonte. A cada respiração, sinta-se mais leve, mais confiante, mais conectado. A lua crescente simboliza esse movimento, o impulso de crescer, expandir e avançar. É a energia do verbo em ação. Faça o ritual nesse espírito, com coragem e entrega. Lembre-se, fé é verbo em movimento. Não é esperar o tempo certo, é criar o tempo certo. E o tempo certo é sempre agora. Dê um passo, fale com amor, sinta com força e libere com paz. É nesse ciclo simples, clareza, emoção, ação, liberação, que o destravamento acontece. E cada vez que repetir, o som da sua fé ecoará mais alto no campo invisível, abrindo tudo o que ainda parecia impossível. Depois de realizar o ritual, talvez você se pergunte: como saberei que funcionou? A resposta não vem em uma forma única, mas em sinais sutis que começam a surgir à sua volta. O universo fala através de sensações, coincidências e pequenos milagres diários. Um arrepio sem razão, uma leveza repentina, um número que se repete, uma paz silenciosa. Tudo isso são respostas. São formas delicadas de o invisível te dizer: está feito. Os sinais mais comuns são sonhos com portas se abrindo, passagens, janelas, luzes. Muitas pessoas relatam ver os números 222, símbolo de alinhamento e união entre o desejo e o tempo divino. Ou o número 888, código da abundância ativada. Outros percebem apenas uma tranquilidade profunda, como se o corpo finalmente tivesse parado de lutar.
Esse é o sinal mais verdadeiro de todos. Paz sem motivo. Mas e se você não sentir nada? Não se preocupe. Nem todo milagre se anuncia em voz alta. Às vezes a mudança começa no silêncio, nas pequenas decisões que você toma sem perceber. O invisível trabalha nas entrelinhas do cotidiano. Dê a ele 48 horas. Observe seus sonhos, seus pensamentos, as pessoas que cruzam o seu caminho. O universo fala por meio do comum, mas em frequência divina. Durante esse tempo, evite o drama. Não force respostas, não cobre resultados. A energia do agora não combina com ansiedade. Confie. Continue respirando, pronunciando a palavra e agindo com leveza. Evite compras por impulso, discussões ou o excesso de exposição. Proteja a sua frequência. Tudo o que precisa se manifestar já foi ativado. Agora é só deixar florescer. Para manter a conexão, pratique um pequeno hábito diário. Ao acordar, inspire fundo e diga: eu estou presente agora. Sinta o ar entrando, preenchendo o peito, levando luz para cada célula. Repita a palavra em voz baixa, com gratidão. Depois, sorria. Um gesto simples, mas magnético. A gratidão é a cola da manifestação. Se quiser selar sua energia, comente aqui abaixo: eu recebo o agora. Escrever é ancorar. Essa frase é um decreto de presença, um lembrete de que o tempo do milagre não é o futuro, é o instante em que você acredita. E cada pessoa que escrever estará fortalecendo essa corrente de energia viva que atravessa este espaço. Você está sendo guiado. As confirmações já começaram a chegar, mesmo que ainda não as reconheça. O som do verbo que você pronunciou continua ecoando, abrindo caminhos onde antes só havia muros. E neste exato momento, a energia está se preparando para o decreto final, o selo que tornará tudo real. Você chegou até aqui, e isso já diz tudo. Nada do que viveu, nenhuma trava, nenhuma espera foi em vão. Cada pausa foi preparação. Cada silêncio foi moldura para o som que finalmente ressoa em você. Agora, o que antes era apenas entendimento, se torna poder. Porque o verdadeiro segredo do verbo sagrado não está apenas em sabê-lo, está em vivê-lo. Você não é alguém que busca milagres. Você é o próprio canal por onde eles acontecem. Respire fundo e sinta. Há uma nova energia no ar. Ela não vem de fora, vem do centro do seu peito onde mora o agora. Essa palavra é o portal entre a promessa e a manifestação, o ponto em que o tempo se curva e o impossível se torna simples. Você já a pronunciou, já a sentiu, e agora ela se integra ao seu campo como um código permanente. Erga a cabeça, alinhe o corpo e repita comigo, em voz alta, com autoridade espiritual: eu abro todas as portas que o universo tem para mim, agora. Sinta o som dessa frase percorrer o ar, vibrar nas paredes, se espalhar para além deste instante. Esse é o decreto que sela sua linha do tempo. Cada palavra dita é uma batida no tambor do destino, um chamado para o universo mover as peças certas no tabuleiro da vida. Visualize diante de si um trígono cósmico, 3 pontos de luz conectados. Um representa o passado, outro o futuro e o terceiro, o presente. Observe como a energia começa a circular livremente, fluindo sem resistência. No centro desse triângulo, há uma porta dourada. Ela se abre com suavidade e uma luz atravessa, tocando seu rosto, iluminando tudo o que você é. Essa luz é você lembrando-se de quem sempre foi: Criador, Verbo, Presença. A partir deste momento, tudo o que vibrar em fé responderá a você. Caminhos antes trancados se abrirão com naturalidade. O tempo deixará de ser inimigo e se tornará aliado. Porque o agora é eterno. É o lar da criação. Antes de encerrar, firme seu decreto nos comentários. Eu ativo o portal do agora. Escreva e sinta. Essa frase não é apenas uma participação, é um selo energético,
uma assinatura vibracional. Cada palavra sua se somará a milhares de outras, formando um coro invisível que ecoa pelo campo. O tempo dos adiamentos terminou. O presente é o seu milagre. Caminhe por ele com fé, com voz e com verdade. As portas estão abertas. O verbo foi pronunciado. E o universo, silencioso e atento, apenas responde: sim.